Olá! Hoje a gente vai fundo em Números capítulo 4. É um texto que, olha, detalha de um jeito impressionante a organização dos levitas, né? Lá no serviço do tabernáculo no deserto. É fascinante mesmo. Esse capítulo é um mapa das responsabilidades. Vamos começar pelos coatitas, pode ser? Tinha aquele censo, né? Homens de 30, 50 anos. Exato. E a tarefa deles, era bem o coração da coisa, carregar os objetos mais sagrados. Mas só depois que Arão e os filhos preparavam tudo. Isso. Pensa só, a Arca da Aliança, a mesa da presença, o candelabro, tudo coberto com véus, panos coloridos, peles finas por cima, uma logística assim, sagrada mesmo, né? Impressionante. E a precisão era, nossa, vital. Arão e os filhos tinham que cobrir tudo direitinho, com todo cuidado. Só aí os coatitas podiam pegar para transportar, claro, usando as varas, claro. Sem tocar, né? Jamais. Nem tocar, nem olhar direto para os objetos santos. A consequência de um erro era morte. Isso mostra muito como eles viam a santidade e o perigo mesmo, né? Que vinha junto com o sagrado. E essa questão de vida ou morte ser bem reforçada, né? Tem uma advertência clara lá para que os clãs coatitas não fossem, eliminados. Quer dizer, seguir o procedimento certinho era sobrevivência mesmo para eles. Com certeza. E não era só para evitar o perigo, tinha toda uma hierarquia. O Eleazar, filho do Arão, tinha supervisão geral, sabe? Do azeite, do incenso, do tabernáculo todo. Ah, entendi. E aí, Arão e os outros filhos designavam o que cada coatita ia carregar. Cada um no seu posto bem definido. Entendi. E aí, bom, depois dos coatitas, o foco vai para os gersonitas. É o mesmo critério de idade, né? 30, 50 anos. Qual era a carga deles, então? Os gersonitas, eles cuidavam mais das roupagens, digamos assim, do tabernáculo. As cortinas, as coberturas da tenda do encontro. Aquela cobertura de peles finas também. Isso, essa também. E as cortinas do pátio, as cordas, todos os acessórios que iam junto. Basicamente a parte de tecido e as coberturas externas. Talvez menos perigoso que os objetos santos, mas igualmente essencial para montar e desmontar tudo aquilo, né? E a supervisão deles, como ficava? Também sob a direção de Arão e os filhos, claro, mas o Itamar, outro filho de Arão, era o supervisor direto das tarefas deles. Mantenham a estrutura, né? A hierarquia. Exato, a gente vê níveis de responsabilidade bem claros ali. Faz sentido, faz todo o sentido. E para fechar o trio levítico, tem os meraritas. Mesma idade, qual a função deles nessa operação toda? A eles cabia o trabalho pesado mesmo, sabe? A estrutura física, as armações de madeira do tabernáculo, as travessas, as colunas, as bases. As bases de sustentação. Isso. Tanto da tenda quanto do pátio. E também as estacas, as cordas que seguravam a estrutura, o esqueleto do santuário, basicamente. Então olha só que divisão. Coatitas com o núcleo sagrado, gersonitas com as coberturas e tecidos e os meraritas com a estrutura pesada. Bem claro, né? E quem supervisionava os meraritas? O Itamar também, o mesmo filho de Arão que supervisionava os gersonitas. A organização toda reflete uma eficiência, assim, notável. Cada grupo especializado numa parte do transporte e todos sob a autoridade sacerdotal de Arão e seus filhos. Não tinha como dar errado, né? Ou pelo menos a intenção era essa. E o capítulo ainda traz os números desse censo específico para o serviço, né? 2.750 coatitas. Isso. 2.630 gersonitas e 3.200 meraritas. Se a gente somar tudo, dá 8.580 homens, entre 30 e 50 anos, dedicados só para essa tarefa de transporte. É gente pra caramba. Uma força de trabalho imensa. Exatamente. É um número bem expressivo. E o texto termina reforçando que toda essa contagem, toda essa atribuição de tarefas foi feita, olha só, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Isso não só legitima a organização toda, mas sublinha que a obediência a Deus era o princípio por trás de tudo. Não era só uma questão de organizar bem as coisas, era um cumprimento divino mesmo, né? Recapitulando rapidinho, então, Números 4 mostra pra gente essa máquina logística incrível, ordenada por Deus, com regras super estritas, hierarquia clara e um foco
assim, muito intenso na santidade, na separação e no cuidado que era preciso ter para transportar a presença de Deus ali no tabernáculo. E fica uma reflexão, né? Se tinha tanto rigor, tanto detalhe, só para transportar objetos físicos, como será que isso moldava a percepção da comunidade sobre a própria presença de Deus? Boa pergunta. Sugere uma relação que pedia ordem absoluta, reverência profunda e que cada um fizesse a sua parte direitinho para manter essa relação. Talvez a própria ordem, essa logística toda, já fosse uma forma de adoração, sabe? Um jeito de reconhecer a majestade de Deus no meio da jornada deles. É algo para a gente pensar.